Exterminador de invencibilidades. O Palmeiras encerrou 6 sequências invictas em 2025. O Internacional era o último invicto em 2025. Perdeu pro Palmeiras, 1-0. Fortaleza não perdia no Castelão desde 2023, desde novembro de 23. Fala, palestra! O Palmeiras é líder isolado do Brasileirão e enfrenta uma sequência de confrontos direto antes da pausa para o Mundial de Clubes que vai acontecer agora no próximo mês. O Verdão enfrenta nas próximas 3 rodadas o Bragantino, que joga amanhã, o Flamengo e Cruzeiro nos próximos 2 domingos. Os 2 times hoje completam o G4 do Brasileirão. O Palmeiras já está classificado na Libertadores e no meio disso daí ainda define, no jogo de volta contra o Ceará, a vaga na Copa do Brasil, onde ganhou de 1-0 jogando fora de casa. Então é uma sequência que o Palmeiras pode se dar muito bem, porque hoje ele já conta com 2 pontos de vantagem em cima de Flamengo e Bragantino e 3 do Cruzeiro, que fecha o G4. Então nos próximos 3 jogos aqui vai ser confronto direto, Bragantino, Flamengo e Cruzeiro, e se você conseguir ganhar, além dos 3 pontos que você ganha, o seu adversário deixa de marcar, então pode abrir ainda mais essa vantagem. A mesma coisa se você perder, também é problemático. Que um confronto contra o Bragantino, nos últimos 10 jogos entre os 2 times, o placar tá de 5 vitórias pro Palmeiras, 4 empate e 1 vitória pro Bragantino. Na sequência aqui dos últimos 5 jogos do Palmeiras e do Bragantino, né? Os últimos 5 jogos do Bragantino, ele vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Seguindo que foi o último jogo, empatou com o Grêmio fora de casa. Já o Palmeiras vem de uma sequência de 5 vitórias aqui, contando Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Se você voltar até um pouco mais aqui, o Palmeiras vai pegar Bragantino aqui, né? Vamos voltar aos jogos aqui. O último jogo, Bolívar, um jogo até fácil, já estava quase que garantido. São Paulo, clássico, ganhamos de 1-0. Cerro Porteño, fora de casa. Vasco, fora de casa, ganhamos também. Ceará, fora de casa, difícil. Depois eu vou trazer também alguns tabus que o Palmeiras conseguiu quebrar esse ano aí. E aí teve a vitória do Bahia, né, uma derrota do Palmeiras, que foi no 6º jogo, se a gente voltar daqui pra trás. Antes do Bahia também a gente viu uma sequência de vitórias aqui. Ganhamos do Bolívar lá na altitude, 3-2, um jogo muito difícil. Tava ganhando tranquilo, o pessoal conseguiu empatar, mas depois um ótimo jogo do Flaco Lopes a gente conseguiu ganhar. Vitória no Fortaleza, jogando lá, na casa deles. Ganhamos do Internacional, ganhamos do Corinthians, clássico também. Por mais que o Corinthians não esteja em uma boa fase, mas recentemente a gente perdeu o Paulista lá pra eles. E é clássico, né? Clássico é um jogo diferenciado. Ganhamos também do Cerro, do Sport Recife, jogando lá, Sport em Cristal, e começamos o Brasileirão com um empate no Botafogo. Então uma sequência de vitórias aqui, estrondosas, que foi quebrada pelo Bahia. E aqui agora eu trago alguns números do Análise Verdão, dos melhores inícios de brasileiro desde 2015. Se você for comparar desde 2015, os melhores inícios de campeonato foram 2019, com 22 pontos em 8 rodadas, e esse ano agora com 19 pontos em 8 rodadas. A gente foi líder em 2019, agora também tá líder nessa rodada, e aí segue com 16 pontos em 2023, a gente era o segundo colocado, 16 pontos em 2016, também era o segundo, em 2021, com 16 pontos também, a gente ficou em terceiro colocado. A questão, se você comparar 2019 com 2025, são 22 pontos em 2019, 19 em 2025, em 2019 tivemos 7 vitórias contra 6 agora, e agora a gente tem uma derrota, em 2019 não tinha. Gols marcados também a gente tem um pouco menos, né? Tinha 16, esse ano tem 9. Gols sofridos, a gente sofreu um gol a mais, 2 em 2019, 3 nesse ano. E jogos sem sofrer gols, aí foi um jogo a menos. Foram 6 jogos sem sofrer gols em 2019 e 5 esse ano aqui. Aproveitamento de 91% em 2019 e 79% esse ano agora. Um outro detalhe que é muito importante a gente lembrar são as invencibilidades que o Palmeiras acabou destruindo esse ano. Que tem outros números que o Análise Verdão junto com o 365 Scores trouxeram. E aqui, ó, Exterminador de invencibilidades. O Palmeiras encerrou 6 sequências invictas em 2025. O Internacional era o último invicto em 2025. Perdeu pro Palmeiras, 1-0. Fortaleza não perdia no Castelão desde 2023, desde novembro de 23. Perdeu, 2-1. O Bolívar não perdia em casa na Libertadores desde agosto de 2023. Perdeu, 3-2. Ceará não perdia no Castelão desde agosto de 2024. Perdeu, 1-0. O Cerro Porteño não perdia em casa na Libertadores desde maio de 2023, quando perdeu pro próprio Palmeiras. Perdeu de novo, 2-0. O São Paulo estava invicto no Brasileirão e não perdia há 12 jogos. A última derrota também era pro Palmeiras no Paulista. Pra variar, perdeu também, 1-0. Então, isso reforça a força que o Palmeiras está de novo. Voltou à boa fase. O diferencial é que esse ano tem um elenco mais recheado. Então a gente pode fazer várias mudanças, pode descansar melhor o jogador, pode rodar o elenco e mesmo assim tá mantendo a mesma estrutura e a mesma qualidade de quem entra e de quem sai. E aí, depois desses 3 duelos, Bragantino, Flamengo e Cruzeiro, você acredita que o Palmeiras vai estar na liderança? Comenta aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.